Boa noite, galera tricolor. Aqui é Ney Mendel, do canal Flume Mendel. Hoje é terça-feira, quarta-feira, madrugada de quarta, e a gente vai falar das últimas novidades do nosso Fluminense, últimas notícias do nosso Fluminense, né? Primeiramente, eu queria parabenizar a garotada de Xerém, que representou o Fluminense na Copa São Paulo de Júniors, onde nós fomos eliminados por 2-1 pelo Santos, que juntamente com o Fluminense investe muito nas categorias de base. O Fluminense e o Santos são, acho que, os principais times do futebol brasileiro que investem nessa garotada, né? Que tem joias na base. Então, além de ser um jogo, um clássico, um jogo muito difícil, o Santos joga no seu gramado, né? Porque ele está jogando ali no campo da Ferroviária desde quando começou a Copinha. O Fluminense que saiu de Matão para jogar em Araraquara. Então o Santos jogava em casa e o Fluminense deu um apagão no início do jogo. O Santos meteu 2-0, conseguiu marcar a jogadinha do Fluminense ali pela direita com o Johnny, né? E meteu 2-0 no Fluminense. A garotada se perdeu um pouco e no segundo tempo o Fluminense partiu para cima, conseguiu 2-1. Poderia ter empatado e até virado o jogo. Perdeu 2 gols, um com o Matheus Martins e o outro com o John Kennedy, no final do jogo. Então a gente tem que parabenizar essa garotada. A garotada representou bem o Fluminense, com raça, com garra. Pôde ir até onde deu, né? Futebol a gente ganha ou perde, a gente tem que saber perder também. A gente tem que dar força para essa garotada, porque no futuro eles vão nos representar. É dali que sai dinheiro para pagar salário, para investir em jogadores, enfim, é de Xerém. Então a gente não pode desmerecer essa garotada. A garotada está de parabéns, representou bem o Fluminense, com raça, com vontade, pressionou o Santos até o final, não desistiu hora nenhuma, e a gente tem que dar força a essa garotada, parabenizar o John Kennedy, o Matheus Martins, os volantes, o lateral Johnny, que foram os destaques dessa equipe. Então, parabéns à garotada de Xerém, que representou o Fluminense, e muitos deles vão ser aproveitados no time de cima, não tenham dúvida disso, tá? Um deles é o Alexander, que fez uma excelente Copa e Copinha São Paulo e com certeza vai chegar aos profissionais nesse ano. Danilo Barcelos, gente, boa notícia. Depois de Casares, que rescindiu hoje o contrato com o Fluminense, está livre para fechar com o Metalist da Ucrânia, agora o nosso possante Danilo Barcelos interessa a Ponte Preta. A Ponte Preta tem interesse pelo jogador e pode fechar a qualquer momento o negócio com Danilo Barcelos, né? Então o Danilo Barcelos está com o pezinho já fora do Fluminense. É um jogador que não vai ser aproveitado. A diretoria já tinha falado que ia negociá-lo e que, se chegasse uma proposta por Marlon, também iria negociá-lo, né? A gente tem 4 laterais esquerdos e quando na realidade a gente precisa só de 2, né? Bom, Yuri retornou de empréstimo e o Fluminense deve reemprestá-lo mais uma vez, né? Chegando algum clube interessado, o Fluminense deve fazer negócio e emprestar o Yuri. Volante é uma coisa que a gente tem de sobra no Fluminense. Bom, Casares rescindiu o contrato, segue sua vida para o Metalist da Ucrânia, seja boa sorte para o Casares, né? Não tenho nada contra o jogador, a pessoa Casares, mas como jogador não deu certo no Fluminense, não vingou. Então ele que siga a sua vida. Alexander, um dos destaques da Copinha, volante do Fluminense, ele pode pular etapas no Fluminense. Ele pode chegar aos profissionais mais rápido que vocês possam imaginar. É um jogador que demonstrou muito talento na Copa São Paulo e deve integrar os profissionais, treinar com os profissionais e pegar tarimba com os profissionais no treinamento. Alexander deve ser aproveitado esse ano nos profissionais. Pessoal, temos também o Abel, né? O Abel deve ter uma dorzinha de cabeça aí para armar esse time. A gente tem algumas posições que são praticamente definidas. Por exemplo, Marcos Felipe é definido, já é certo que seja o titular. Na zaga a gente tem o Nino e o Davi Braz. No meio a gente tem o Felipe Melo, o André e o Natan, são certos nesse time. Mas o resto a gente tem posições indefinidas. Por exemplo, Samuel Xavier,
lateral direito que jogou essa temporada toda pelo Fluminense e quase não acertou um cruzamento. Então tem a dúvida de Samuel Xavier ou Pineda na direita. O Abel pode improvisar o Pineda na direita. É um jogador que é lateral esquerdo, vem jogando como lateral esquerdo nos últimos 5 anos, mas é um jogador que já quebrou o galho na direita. Ele é destro. Então ele pode jogar na lateral direita também. Tá? Então tá a dúvida entre Samuel Xavier e Pineda. Quem vai ser o titular dessa lateral direita? Luiz Henrique ou William Bigode? Também é uma dúvida para o treinador. Luiz Henrique é uma das promessas do Fluminense, é um jogador que se destacou muito no último Campeonato Brasileiro, tem despertado interesses da Europa, de times europeus, ele é constantemente sondado, mas não chegou ainda a nenhuma proposta, então por enquanto Luiz Henrique continua no Fluminense. Deve ser o titular. Fred ou Cano? Fred é um jogador que a gente deve muito, é um jogador que foi campeão pelo Fluminense, marcou história, é o segundo maior artilheiro do Fluminense, mas a gente tem que ser, pessoal, claro e objetivo. Fred vem jogando bem ultimamente, Fred vem agradando, vem se movimentando bem, vem metendo gols. O que vocês acham? Fred tem tido um aproveitamento bom no Fluminense? Ou a gente deve entrar com Cano, que é um jogador exímio, goleador, que com um toque só ele coloca a bola no fundo das redes. É um jogador que não precisa de muitos toques. É um jogador excelente na finalização, principalmente dentro da área. Então, eu acho que vai ser uma dor de cabeça bem grande aí para o Abel. O Abel, principalmente, eu acho que ele tem que colocar os melhores. Seja tenha nome ou não. Eu acho que tem que jogar os melhores, os 11 melhores atualmente no Fluminense. Marlon ou Cristiano na esquerda? Marlon, que terminou o Campeonato Brasileiro com um excelente aproveitamento, jogando bem nas últimas partidas, ou Cristiano, que é uma aposta do presidente e da direção do Fluminense. Um jogador que custou 9 milhões e agora tem esse peso aí desses 9 milhões nas costas, tem que demonstrar em campo esse valor que o Fluminense pagou, né? O scout do Fluminense, o presidente, o Paulo Gione, apostam que ele será o titular, mas isso tem que ser demonstrado dentro de campo, nos treinamentos. Eu acho que o Abel tem que botar os melhores, não interessa se é Fred, se é fulano, se é cicrano, tem que entrar quem está se destacando mais nos treinamentos. E essa tem que ser, eu acho que tem que ser a determinação do treinador do Fluminense. Ele não pode se deixar levar pelo que o jogador já fez pelo clube, né? Eu acho que quando começa a pré-temporada, todo mundo começa do zero. Então aqueles que se destacam no treinamento eu acho que teriam que ser aqueles que vão começar jogando. Então se o Cano tiver melhor que o Fred, o Cano tem que ser o titular. Se o Fred tiver com desempenho melhor do que o Cano, o Fred tem que ser o titular. E quanto a Luiz Henrique e William Bigode, a mesma coisa. Samuel Xavier e Pineda, a mesma coisa. E Marlon e Cristiano, a mesma coisa. Então o treinador tem que ter pulso. Ele foi escolhido como treinador do Fluminense por ele ter experiência, por ele ter bagagem. O Fluminense passou essas últimas temporadas com treinadores fracos, que não tem história no futebol. Roger, Odair Hellmann, Marcão, jogadores que não ganharam nada, né? Então a gente precisa de um treinador. O Abel foi colocado, foi buscado para o Fluminense por ser um treinador ganhador, um treinador que tem experiência, que sabe lidar com um grupo de jogadores, e ele tem que ter pulso para escalar os melhores jogadores. Eu acho que no Fluminense não tem que ter panela, tem que jogar os melhores, quem está jogando melhor. Quem tá mal, quem tá no banco tem que se esforçar para ganhar a titularidade nos treinos, não pelo nome, tá? Não pelos gritos e pelo nome. Ele tem que ganhar no futebol, treinando, se dedicando, sanando as suas deficiências, para poder chegar a ganhar de novo a camisa de titular, né? Eu penso assim que tem que ser. Se o Fluminense quer chegar em algum lugar esse ano, ele tem que colocar os melhores em campo, tá? Então a briga está valendo, seja para quem for, Cano, Fred, Bigode, Luiz Henrique, tem que jogar os melhores.
quem está se destacando nos treinamentos, tá? Então o recado é esse, pessoal. Qualquer novidade a gente vai entrar aqui, vai gravar outro vídeo para vocês. A sondagem do Danilo Barcelos, se concretizar em venda, amanhã a gente vai gravar um vídeo, vai falar com vocês. E qualquer novidade a gente vai entrar aqui e vai comentar com vocês, ok? Peço a todos que se inscrevam no canal, que deixem um like, que ativem as notificações e que, se possível, assistam um pouco do vídeo para poder dar uma força para o nosso canal, ok? Obrigado a todos e saudações tricolores.